Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui na TV Horizonte. Está começando o Contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo, às vezes contra o ponto. Sem contratempo, sempre com respeito. E hoje temos como convidado Rafael Mansur, um sobrevivente de um problema que aconteceu comigo, que aconteceu também, que acomete também pessoas que você ama aí na sua casa, mas que traz para nós uma outra ideia: cura, câncer. E como que a gente sai dessa? Rafa, bem-vindo. Obrigado, Jairo. Obrigado mais uma vez pelo convite. O que é cura, meu irmão? Alívio, aprendizado, acho que é uma renovação de pensamento também, assim, sabe? E acho que é desejo e mistura com felicidade e susto. Como se desejo fosse a partir do momento que te disseram que você tinha um risco de morrer, como se você tivesse desejo de viver? Eu acho que às vezes a gente fala sobre... Todo mundo fala assim, eu não gosto de falar sobre a morte, eu não quero falar sobre a morte, mas eu acho que as pessoas talvez elas não gostam de falar e não saibam falar sobre a vida. Pode parecer piegas, pode parecer clichê, mas a gente aprende muito pós-diagnóstico. Quando o médico vira e fala assim para mim, olha, você está com câncer? E todo mundo sempre associa o câncer à morte. Embora a medicina tenha evoluído, né, esteja evoluindo cada vez mais sempre, uma equipe maravilhosa acompanha, mas a gente associa câncer, morte, câncer é morte, câncer é morte. E aí quando fala assim pra gente, você está com câncer, automaticamente você fala assim, pô, agora é morte, assim. Daqui pra frente o caminho é só ir se preparando para que isso uma hora aconteça. E aí a cura chega, quando ela chega para falar assim, aqui, relaxa, assim, tá tudo certo. O que você precisava de fazer, na verdade, o que você vai fazer daqui para frente, né, e foi o sentimento que eu tive, era fazer o que você deveria fazer mais tempo atrás, assim, né? Então parece clichê essa coisa assim, nossa, eu me tornei uma outra pessoa pós o câncer, passei a valorizar mais coisas. É clichê, mas é verdade, assim, a gente passa a valorizar mais coisa. Eu achava que era diabetes. Então, assim, eu tô me sentindo fraco, tem uma coisa esquisita. E aí, fazia os exames, mas sempre com essa ideia assim, poxa, meu pai é diabético, eu tenho um tio que eu amo de Calazans, que eu amo muito, um primo, Zanza, que eu amo muito, que é diabético também. Eu falava assim, cara, dancei, mas continuava treinando, alimentando bem e tendo crises com muita frequência. Eu escondi isso um pouco assim, mas fazia os exames e o trem, níveis glicêmicos que continuavam a mesma coisa. No carnaval de 21 veio a certeza. Veio a certeza do câncer. Um tumor, um glioma cerebral grave, que me levou a uma cirurgia aqui, de cá. A Cris faz um negócio mó bacana no meu cabelo pra minha careca não aparecer tanto, entendeu? Mas esse buracão aqui, ó, é o buraco da cirurgia. Então é uma cirurgia que vem daqui até aqui, que a Cris, com toda a competência, a nossa maquiadora, Cris, beijo, consegue fazer o disfarce. Só que, Rafa, quando a gente recebe uma notícia dessa, por mais que na nossa reflexão a gente pense para melhorar a vida, que foi isso que você colocou, cara, se você não vive ou você tem um diagnóstico desse, passa a viver,
Passa aí no parque. Você nunca foi na praça perto da sua casa? Vá, pegue seu filhote, leve no Mineirão, no Independência, vá ser feliz. Mas e aquela pessoa, Rafa, que é sorteada a abraçar o pé da cruz como se fosse, a partir de agora, uma tarefa exclusivamente sofrer, cara? Qual que é a palavra que você diz para essa pessoa que agora encontrou um sentido em sofrer? Assim, eu acho que relaxa, sabe, assim, respira, vai viver, sabe, assim, para de sobreviver, assim, vai viver. O sofrimento, ele é corrosivo, ele é contagioso, ele passa para os outros. Conviver com pessoas extremamente depressivas, melancólicas, você se torna também, depois de um tempo, essa pessoa. Então, quando chega isso, assim, eu falo assim, relaxa. Durante o meu tratamento, é engraçado, assim, porque estamos nós, né, todo mundo, todos os pacientes oncológicos lá, parece que a gente está junto naquele barco ali e a gente se entende muito bem. Quando a gente vai para o oncocentro, enfim, quando a gente vai para o hospital e está ali todo mundo de mão dada, basicamente. E existem os acompanhantes que estão sempre preocupados, tristes, muito mais às vezes, em alguns momentos depressivos que nós, sabe assim? Porque, e aí que é uma coisa assim muito ruim, porque olham pra gente como se fosse algo a ponto de morrer e, pô, não é assim, tô ótimo. A ampulheta, né? É a assim, ampulheta, assim, nossa, eu vou perder essa pessoa, não. Então, assim, e a gente tem uma relação muito ok, assim. Eu lembro de brincar muito com as pessoas que estavam comigo durante o hospital para diminuir esse sofrimento, né, assim, porque é engraçado, as pessoas uma vez me pararam na rua, eu já tinha curado, assim. E aí uma pessoa parou na rua, virou e falou assim, nossa, não tô acreditando que eu tô te vendo. Ai, posso te abraçar? Eu falei assim, gente, o que será que aconteceu assim, com as pessoas? Que acham que aconteceu o que comigo quando eu falei assim, eu tenho câncer? Eu te encontraria no cemitério. Assim, eu acho que daqui eu ia te encontrar isso, assim, enterrado, né? Então, assim, para essa tristeza toda, para essa coisa... É difícil, o câncer é difícil, né? Assim, ninguém vai falar assim, oba, é ok. Não, é difícil, dói, o tratamento é chato, é triste, a gente se sente triste. Eu olhava para o meu filho triste, ficava triste com aquilo, mas a melancolia em si, a tristeza em si, ela não segura, ela não dá conta sozinho da coisa. E às vezes não está só na gente essa melancolia. Na verdade, às vezes, pelo menos para mim, estava menos em mim e mais nas pessoas. Eu adorava brincar com a situação constantemente, né? A minha médica da radioterapia, Rafa, quando vamos fazer radioterapia, em especial pescoço, cabeça, é necessário que se faça a blindagem para que você não se movimente dentro da máquina de radioterapia e para que a máquina atinja exatamente o caminho certo. E aí eu me lembro, Rafa, que o jovem, com a mesma cicatriz que a Cris deu conta de tampar hoje, ele não conseguia fazer exatamente isso. Porque é necessário que você fique e que uma grande máscara se coloque molhada para moldar o seu rosto, para prender o seu rosto, para que você entre na máquina de radioterapia. É diferente, por exemplo, do homem que vai fazer radioterapia na próstata, por exemplo, né? Que é uma outra forma de prender. Eu me lembro, Rafa, de entrar no consultório, acho que a médica nem sabia que eu era psicólogo ou algo assim. Eu me lembro de ter entrado e a mãe do garoto estava chorando imensamente. Ela estava chorando descontroladamente. E eu me lembro de chegar e falar assim, e aí, brother? Pô, tamo junto, hein, cara? Poxa, vê essa sua aí. E de olhar para a cicatriz que tínhamos, para o que éramos. Não com orgulho, nada disso, mas com a necessidade de fazermos esse movimento avançar. E aí, Rafa, eu fui lá, já quase com muita liberdade, assim, eu fui lá buscar a minha máscara, que em função do meu filho mais novo ter pedido para a médica pintar como se fosse o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, e quando fiz esse movimento de ir com o jovem,
é exatamente o que você colocou. A gente estava junto, a gente se entendia, a gente entendia qual era o processo e o que a gente precisava de fazer. E a beleza de se construir uma tentativa de cura, de melhora da vida e uma tentativa de fazer com que as pessoas que estavam em volta de nós também se tocassem. Quem que mais sofreu, cara? Os outros. Minha família sofreu muito, os amigos sofreram muito. Os amigos sofreram muito, assim. Eu sofri menos, mas sofri com o sofrimento deles e sofri por às vezes não se sentir entendido. Tem uma coisa, que é muito legal, que assim, esses palhaços que fazem trabalho às vezes no hospital. Doutores da Alegria. Os Doutores da Alegria. É um trabalho muito legal, assim. Teve uma vez, assim, eu sempre, inclusive, essa câmera que eu posso falar para o público, palhaço que um dia eu falei assim, não tô dando conta da licença daqui, sai daqui, desculpa. Mas porque o trabalho de vocês é excelente no dia, estava doloroso, mas o que eu queria falar até sobre isso, assim. Dentro do tratamento, as únicas pessoas que a gente, de fato, se sente confortáveis para ouvir o nosso não e respeitam o nosso não, são esses palhaços, assim. São essas pessoas que estão ali dentro. A gente tem que fazer tudo que o médico fala e dói. A gente tem que fazer tudo que a enfermeira fala e dói. A gente às vezes quer fazer coisa que a família... A gente faz coisas para a família que eles querem que a gente faça para a gente diminuir a dor deles, né? Então, estar no tratamento é dor generalizada para tudo quanto é lado e você tem que falar sim para muita coisa. Sim, sim. Vou furar seu braço, sim. Vou fazer isso, sim. Vou tirar isso, sim. Vou te acompanhar, sim. Vou fazer sim, sim, sim. Só que o palhaço, por exemplo, dentro do hospital, eu gosto muito disso e por isso que as crianças gostam dele, assim. Eu estava lendo um livro do Cláudio Tebas que faz esse trabalho também sobre isso. O palhaço psicanalista. O palhaço psicanalista. E aí ele fala assim, pô, é o único momento dentro do hospital que a criança vira e fala assim, não. E o palhaço ri, brinca com ela e fala assim, vou te dar uma injeção sim. E ele fala assim, não, não quero. E a criança é respeitada. Então tem uma coisa muito doida no processo que eu sei que todo mundo vem para ajudar a gente, assim, para somar, para dar força, e é uma delícia. Mas se tem alguém assistindo e que acompanha alguém que está passando por isso, de vez em quando deixa essa pessoa falar um não, assim, é muito gostoso, sabe? Pra gente é menos doloroso, assim, pra pessoa é menos doloroso. Fala de injeção também agora, não. Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Contraponto. E hoje compartilhando da presença, da sabedoria, mas do desafio com Rafael Mansur, educador, sobre esse movimento de tentar ser melhor. Não tentar ser um educador melhor ou um pai melhor, mas tentar a cura de uma doença difícil. Amanhã você tem tratamento? Amanhã eu tenho uma agulhadinha leve, é só o exame. Amanhã é só uma furadinha para tirar sangue. Como fazer com que as pessoas que estão em volta de nós entendam que a nossa individualidade, ela muda muito quando vem o diagnóstico? E é claro que a gente sabe que precisamos dividir isso com as pessoas que amam a gente. Mas como fazer esse movimento, Rafa? Eu te confesso que o meu movimento foi num primeiro ponto, eu vou dirigir sozinho até o final. Hoje eu levo meu cunhado, que eu amo muito, minha irmã, minha mãe, a Flávia, hoje eu levo. Mas num primeiro momento eu quis ir sozinho. Eu fui chato sozinho até o final. Eu menti todos os dias que eu tinha químio, então eu falava assim, dia você tem químio, sim. Eu falava, amanhã, sei lá, tal dia, tal. De repente eu já estava voltando da químio. Primeiro porque, assim, é um ambiente... Nosso. É a hora que você tá lá, tá doendo, assim, não tá legal. O fato de ter alguém do lado, assim, é bom, mas eu prefiro ter alguém do lado depois. Então eu sempre conversei e falei, assim, minha família respeitou e entendeu o tempo todo, assim. Ficaram bravos comigo, obviamente, queriam me acompanhar. Quero te buscar aí, quero te buscar aí, quero te buscar. Eu falei, não, pode deixar. Tô saindo daqui. E eu sempre falava, se eu passar mal, eu vou avisar. Porque eu também não posso sair sozinho, né? Eu tive um momento que eu tive uma ajuda, que na verdade foi o motorista do Uber, que chegou a entrar na minha casa, assim, ficar esperando
eu saí do banheiro, assim, porque é muita náusea pós-químio. E nunca, depois eu No comecei, retorno para casa? do retorno para casa pós-químio me deu um mauzão, assim, pesado. Ele parou uma hora no caminho, passei mal, entrei pro carro de novo, seguimos e ele não conseguiu me deixar sozinho, assim. Foi muito legal, porque naquele momento, aquele motorista fazia todo sentido para mim, assim, sabe? Assim, naquele momento eu pensei assim, pô, queria minha mãe que agora é real, me arrependi de não ter levado. Porque eu fiquei muito mal nesse dia. Mas depois passou. Eu acho que é legal a gente respeitar o momento da pessoa ali. A quimio ela é muito dolorosa. Ela não é um tratamento fácil, ela não é uma medicação leve. Ela trata de um ponto, mas ela prejudica outros Ela pontos, prejudica fígado, outros rins. pontos, exatamente. Eu tive um período de tempo, um problema com pâncreas, por exemplo, tive que dar uma mexidinha na agenda de tratamento, depois normalizou. Então, assim, e é um momento, de fato, que você está lá para pensar. Assim, às vezes, para mim era isso, eu estava lá para pensar. Uma ex-aluna minha, a Malu, que hoje faz medicina, ela me deu, e aí isso assim me emociona muito, assim. A Malu me deu um livro do Saramago, que era o livro que faltava, eu amo Saramago. E ela me deu o livro que faltava dele, que eu queria muito. E aí eu passei a ler o livro na químio, assim. E aí eu até esqueci a dor. De vez em quando, assim, era ruim, mas eu conseguia ler o livro ali naquele momento. E aí, depois de um tempo com a químio também... Qual que é a emoção, Rafa? A emoção... Tristeza? Não, a emoção de agora é uma emoção de alívio, assim, sabe? De lembrar esse carinho. A gente começa a receber muito carinho também, de lugares que você não imagina. Mas a emoção de agora está muito ligada a esse alívio, assim, que ainda mais pensando assim, pô, venci isso aqui, sabe? Eu como educador, eu como professor, ver meus ex-alunos voltando, assim, falando, isso para mim é maravilhoso, assim. Rafa, a gente está com você aqui. Então a emoção vem muito disso, assim, né? E de ver que eu dei conta, assim, né? Ver que eu dei conta. As pessoas falam que é uma vitória, de fato é uma vitória, assim, porque... Mas se tivessem chamado, por exemplo, um carro de mensagem ou fazer um jogral... Aí jamais. Primeiro recado que eu dei na escola, eu falei, pelo amor de Deus, gente, se eu ficar um dia no hospital, eu não quero acordar Jogral. com um monte de cartolina, Rafa, você vai sair dessa, uma foto minha na camisa e esses meninos cantando ao Messi com carinho na janela do hospital, eu tenho pavor. Nunca na minha vida, eu já falei para todos os professores da escola, se acontecer de eu ficar internado, eu posso ficar muito mal. Não vem cantar, amiga, coisa para você guardar, e nem ao Messi com carinho na janela. Eu tenho pavor, eu morri de medo disso acontecer, homenagem, carta, não queria. Eu só queria fazer o tratamento em paz, ir para casa, dormir e curtir minha náuseazinha, assim, minha náusea básica lá. Mas nada de homenagens demais, fotos, danças, abraços e vídeos bonitos e Professor segue Reisner, Rafa. nós ainda vamos fazer uma atividade, entendeu? Onde nós dois estaremos dando palestra e aí você vai me treinar, porque eu não tenho ideia nenhuma disso, sabe assim? Onde eu vou vestir a camiseta, é uma surpresa, entendeu? Que nós já estamos quebrando aqui agora, para poder dizer para você que passa por um processo desse. Faça a sua vida ser uma vida melhor a partir do momento que te disseram, cara, seu diagnóstico é positivo, vai ser necessário fazer um tratamento que é difícil, você precisa fazer uma cirurgia. A minha cirurgia, Rafa, foram 12 horas. Dessas 12 horas, eu estava acordado 3 para poder abrir o crânio, mais umas 2 para fechar. Eu fiquei acordado o tempo inteiro com um médico, Dr. Jair, muito obrigado, você é fera demais da conta, o respeito meu e da minha família. A operação, acordado, com o crânio aberto e ele mexendo na cabeça da gente. Mas se a gente não der conta de fazer uma prospecção de melhoria da vida, um problema desse, ele vem em vão. Mas ao mesmo tempo, Rafa, como fazer um processo de crescimento pessoal em meio a algo que disseram para você o tempo inteiro que seria o fim? Eu acho que é isso. Como a gente não mede, a gente não tem a data de quando acaba, a gente começa, a gente segue, você não planeja, assim, é raro esse planejamento de vida, a gente adia muita coisa, a gente adia o dia que você vai almoçar com a sua mãe, sábado que vem eu almoço.
A gente adia o dia que você vai brincar com seu filho um pouquinho e sair do trabalho mais cedo. A gente adia o dia que você vai fazer... E o filme saiu de cartaz. E o filme saiu de cartaz. E aí, de repente, assim, tinha uma data. Por mais que não tinha definido, mas era mais palpável. Assim, opa, existe uma data aí, Rafael, pode ser que aconteça. O tratamento, ele é pesado. A doença é pesada. Por mais que eu tenha descobri no início, assim, né? Então, é pesado. E aí você começa a falar assim, pô, agora tem data, assim. E aí vou começar, não vou perder os filmes que saem de cartaz, assim. Não vou perder o almoço da minha mãe. Porque o almoço deste sábado, sábado que vem não é o mesmo almoço, assim. Esse sábado, esse domingo que a minha mãe me chamou, é um almoço. O domingo que vem é outro. Eu não vou deixar de sair com a minha irmã. Eu não vou deixar de rir com os meus amigos. Eu não vou deixar de fazer... Então, a gente começa a olhar e virar e falar assim, pô, tem data. Quando vai embora, eu não vou ficar trabalhando até 8 horas da noite, porque amanhã eu morri, eu sou substituído facilmente por alguém que continua fazendo esse mesmo trabalho. Então, a gente entra para um lugar que, assim, nunca é aquele almoço, assim. Sempre é o primeiro e o último. Vai ser o primeiro e o último almoço de sábado, o primeiro e o último filme que você vai assistir com seu filho, aquele filme específico. É sempre um momento ali que você tem que viver e tem que fazer sentido naquele momento. Então eu levei isso pra mim. Veio a cura, eu falei assim, pô, aprendi a viver. Agora, não preciso de um câncer para poder falar assim pra mim, Rafael, você não vai ficar trabalhando até 9 horas da noite. Anteontem, estávamos eu e meu filho vestidos em casa à noite de clero do feudalismo, enfim, para poder estudar para a provinha de história que ele está fazendo agora, que eu liguei para ele antes de vir e falei assim, boa prova, lembra de tudo? Aí ele tá assim, pai, só ficou aquela música estranha na minha cabeça. Falei, relaxa, não vai dar branco não. Então assim, isso eu não vivia antes, agora eu vivo assim, agora eu assisto coisas com meu filho, agora a gente brinca, agora a gente ri mais e tô curado. Precisei disso, infelizmente, mas agora eu já reaprendi, né, e tive uma nova chance a viver. E faz parte. O nosso bate-papo está chegando ao fim, mas eu acho que isso aqui ainda é conversa para muito programa. Isso aqui já é conversa para que você estenda esse momento aí na sua casa. Espero ter conseguido tocar seu coração, trazer essa reflexão do quanto que a gente é pequeno. Tudo vale a pena se a mão não é pequena. Rafa, obrigado. É emoção pura mesmo. Até a próxima semana. Tchau.